Meus amados irmãos, privilégio bendito da parte do nosso Deus, podermos abrir a sua santa e poderosa palavra e assim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, podermos ouvir a sua voz. Assim a igreja crê durante toda a sua história, de homens chamados, vocacionados por Deus para pregar a sua palavra. É Deus falando à igreja, né? É a voz de Deus. E a nossa esperança é que essa voz não se cale hoje. Pelo contrário, que o homem seja anulado e que o Espírito aplique em nossos corações a sua verdade. Então, para isso, convidamos a amada igreja, com temor e tremor, diante desse Deus que é santo, bondoso e justo. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo nos narrou o apóstolo João, capítulo 13, dos versos 1 ao 17. Uma passagem conhecidíssima de todos e que alguns costumam intitulá-la da cerimônia do lava-pés. Então nós vamos, como estamos, sentados, mas reverentemente ouvir o texto sagrado. João, capítulo 13, versos 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água numa bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhes Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca, Senhor, nunca me lavarás aos pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto aos mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós chamais o mestre e o Senhor, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar aos pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Qual é o mestre rei que você conhece, que tira suas vestes talares e se cinge com a toalha e lava os pés dos seus súditos? Em que história fictícia
Em que tipo de mitologia isso pode acontecer? Se é difícil encontrar isso em histórias com ele, que dirá na história da humanidade? Qual foi o rei que você conhece, que ao estar na sua última ceia com seus discípulos, coisa que faremos já já participaremos da Santa Ceia do Senhor, num momento como esse, que nós estamos experimentando aqui, e ele retira de si a sua vestimenta, se cinge com a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Qual é esse rei? Quem é que fez isso? Qual outro rei de toda a glória a não ser o Senhor Jesus Cristo? A questão da humildade é tão importante que, à luz desse texto, nós gostaríamos de tratar sobre a humildade para servir e ser servido. Essa talvez é as duas grandes maiores verdades desse texto: a humildade de servir e ser servido. E pensando nisso, o Senhor Jesus Cristo levava em consideração a importância tamanha importância ele dava à humildade, que ele não apenas discursou sobre ela. Você vai ver discursos sobre humildade do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras muito pouco, quase que nenhum. Agora, a prática sempre foi pautada na humildade. Sempre atendeu o pobre, sempre socorreu o necessitado, sempre amou, presta atenção, sempre amou os fariseus, mesmo chamando eles de asas de víboras, mas ele sempre os serviu com a sua palavra. Sempre demonstrou que amava os inimigos, sempre praticou humildade. Humildade é tão importante que Jesus faz questão de demonstrá-la, não de pregá-la. Humildade é uma coisa tão séria que Jesus Cristo, você não vai ver longos discursos do Senhor Jesus, tratados teológicos sobre humildade, mas na prática dele você vê o tempo todo isso. E aqui, especificamente na cerimônia dos lava-pés, como a gente costuma dizer, o Senhor Jesus Cristo demonstra a sua total humildade ao se baixar aos pés dos seus discípulos. Aqueles pés que, segundo o contexto da própria Judéia, na época da seca, um colchão de poeira é feito naquelas vias de Jerusalém e as 5 adjacências. Os seus discípulos só tinham uma sandália. Sabe como é que era a sandália? Uma sola com um monte de tiras ao redor dos pés. Agora você fica imaginando como estavam aqueles pés. Limpos, provavelmente. Claro que não. Envoltos numa podridão, talvez de poeira. Até alguns poderiam até cheirar mal. Mas o Senhor, o Rei de toda a glória, essa é que é a encenação mais dramática do texto. O Rei de toda a glória tira suas vestes, se cinge com a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Meus amados irmãos, nenhum discurso, nenhum tratado sobre humildade é mais forte do que essa cena. Absolutamente. Absolutamente. E a minha oração é que nós possamos, hoje, pelo menos inicialmente, tentar entender a magnitude dessa atitude de Cristo. Porque eu temo que ainda não tiraremos tudo do texto. Até porque ela é fonte inesgotável de conhecimento. E voltar para cá e olhar o tempo inteiro, cada vez que você volta, pode ter certeza, extrairemos outras lições, e melhores, e profundas, e belas. O Senhor fez questão de demonstrar aos seus discípulos que é algo que os discípulos precisavam desenvolver como servos de Deus, e que nós precisamos. Todos nós, como a gente costuma dizer, viemos com defeito de fabricação.
Todos nós somos filhos de Adão. Todos os nossos, e como filhos de Adão, nossos pais foram orgulhosos, quiseram tomar o lugar de Deus. E como filhos de Adão, também nós temos o nosso orgulho, nossa vaidade. E orgulho é uma doença, claro, eu estou exagerando aqui, mas de propósito, orgulho é uma doença que dá em todo mundo. E ela não faz acepção de pessoas, rico, pobre, o que mora na elite ou o que mora na favela, todo mundo tem o seu orgulho. É um negócio sério, é um negócio que você não pode brincar. O orgulho sempre nos levará à queda. É por isso que as Escrituras fazem advertências severas. A soberba precede a ruína. Deus disse, o apóstolo Paulo disse que Deus resiste aos soberbos. Humildade é algo que tem que ser desenvolvido, forjado no nosso caráter, e é uma luta constante para isso. E o que é a humildade? A humildade basicamente é a virtude que considera o outro superior a si mesmo, sem obviamente se autoanular. Você considera o outro e considera você, mas você sempre considera o outro superior a você. Veja se não é isso que nos diz as Escrituras. O apóstolo Paulo nos diz: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Então, se fôssemos definir humildade à luz das Escrituras, poderíamos dizer que é considerar o outro superior a nós mesmos. Mas a humildade está ligada, ela pode ser demonstrada de algumas maneiras, mas muito mais no serviço que nós fazemos. Veja que Jesus Cristo, quando vai tratar de humildade com os seus discípulos, ele realiza um serviço para quem? Para eles, lavar os seus pés. Era comum naquela época que quando você chegava na casa de alguém, por devido das condições climáticas que eu já expliquei anteriormente, está lá separado para você um cântaro e uma toalha. Estava sempre posto na entrada da casa de alguém. E você lavava os seus pés, você mesmo se enxugava os seus pés e entrava para casa. Isso era comum naquela época. E o que Jesus Cristo vai fazer? Ele vai mostrar para nós o seguinte: humildade se demonstra através de serviço. Esse é o meu ponto. Como é que você demonstra humildade de outra maneira? Dizendo que é humilde? Dizendo palavras humildes? Humildes? Não tem jeito. A demonstração mais clara de que você é humilde é quando você serve a alguém. É por isso que Jesus Cristo escolheu o serviço para falar sobre humildade. É por isso que Jesus Cristo resolveu mostrar através do serviço o que era humildade para os seus discípulos. Então, humildade está ligada a serviço. Humildade não tem a ver com o que eu digo, mas com o que eu faço. Vejam só, nosso Deus extraordinariamente gosta de servir. As mesmas mãos que fizeram toda a criação, que formou o homem do barro, que fez todas as coisas, é as mesmas mãos que lavam os pés dos seus discípulos. O Senhor nosso Deus nos serviu quando criou todas as coisas por obra de sua mão. Ele nos serviu quando Ele deixou-nos se conhecer. Alguém pergunta, por quê? Porque o Senhor teve necessidade de criar. Nenhuma necessidade estava nele. Ele é Deus autoexistente, autossuficiente. Mas quando Ele resolve criar todas as coisas, Ele está nos servindo. E Ele nos serve de maneira caprichosa, com cores, com cantos de pássaros, com magnitudes de cenários belos, diferentes. Quem gosta de montanha está satisfeito com a criação. Quem gosta de praia está satisfeito também. Os cenários são múltiplos, as cores são múltiplas,
os sonhos são múltiplos, porque o nosso Deus gosta de nos servir. Se ele tivesse feito em preto e branco, e sem nenhum sonho, você também ia adorá-lo do mesmo jeito, mas ele quis caprichar. Porque a criação tem a sua assinatura, a criação tem a sua magnitude, e ao criar ele se revela. Ao criar ele demonstra para mim e para você quem ele é, e ele nos serve, ele nos ama, nos serviu. Ele nos serviu enquanto quis se revelar a nós. Então vamos ao texto, meus amados irmãos, com esse entendimento do que é humildade e pensando em tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos aproximando do texto, estava chegando a hora da crucificação. Os irmãos leem isso porque a festa é a festa da Páscoa, como diz o verso 1 do 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A hora estava chegando, a cruz se aproximava, era preciso dizer algumas coisas finais aos discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 24, parece nos dar a pista, nos dar a luz, por que Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. O registro de Lucas nos diz o seguinte, que eles depois de terem ceado, estavam discutindo entre eles quem era o que ia trair. E o versículo 24 do capítulo 22 de Lucas, diz-nos que eles entraram em outra discussão. Depois que cearam, estavam ali conversando, no pátio da ceia, ali ainda, naquela mesma ceia, começaram a dizer, Jesus disse agora há pouco que alguém ia trair, quem será? Aí depois mudaram o assunto, quem é então que vai trair? Mudaram para o outro polo, quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior dos discípulos? Lucas nos dá essa pista e parece que é isso que Jesus quer combater. Veja no versículo 2, diz assim o texto: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Durante quando? A ceia. A discussão do lado de Lucas era quando? Durante a ceia. Então parece que a motivação de Jesus a lavar os pés dos discípulos foi motivado pela discussão. Quem é o orgulhoso? Porque tentar saber quem é o maior é o mesmo que dizer assim: quem é que pode se orgulhar aqui? Vocês estão entendendo? E aí Jesus precisava responder à altura. E a resposta veio em encenação, dramatização. É uma parábola dramatizada. Não é dita, é dramatizada. Então perceba, meus amados irmãos, parece que é verdade o que Lucas nos diz, que Jesus, já sabendo, e o texto nos diz que Satanás já tinha posto no coração de Judas Iscariotes a intenção de traí-lo, e os discípulos, no relato de Lucas, estavam discutindo quem era o traidor, e Jesus, sabendo que o Pai já tinha lhe dado todas as coisas, e Satanás também sabia disso e colocou esse desejo no coração de Judas. No versículo 4 ele diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando a toalha cingiu-se com ela, ou seja, passou ela aqui no corpo. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aí vem a primeira grande lição do texto: humildade para ser servido. É preciso humildade para ser servido. Por que eu digo isso? Porque no versículo 6 em diante, quando Jesus se aproxima de Simão Pedro, este lhe diz: Senhor, não vais me lavar. O Senhor não vai me lavar os pés. Jesus disse: o que faço não sabe agora, Pedro. Não compreendo, compreenderá depois. O Pedrão sempre é aquele camarada que a gente tem ele como um impetuoso, mas talvez ele seja o mais sincero dos discípulos. O texto não diz que ele foi o primeiro a ser lavado, diz.
Certa, por que não? Porque o 5 diz: deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos, e ao enxugar com toalha. Os discípulos já haviam sido lavados os pés e já haviam sido enxutos. Quando chega em Pedro, Pedro diz assim: para tudo, que eu não estou entendendo absolutamente nada. O que é isso aqui? O Senhor lavando nossos pés. A gente costuma julgar o Pedrão como impetuoso, mas talvez ele seja o sincero. Estava todo mundo meio estranho, né, com aquela situação. Quem é que estava confortável com aquilo? Eu pergunto a vocês. Qual era o discípulo que estava tranquilo vendo Jesus lavar os seus pés? Eu pergunto a vocês, como é que estava? Nenhum, meu irmão. Agora Pedrão disse assim: Senhor, não, eu não. Os caras aí podem ter ficado calados, mas eu não. O Senhor não vai lavar meus pés, não. Eu vou ter que lavar o Senhor. Aí Jesus diz assim: Pedro, o que eu faço agora você não sabe ainda, filho. Não compreendes. Veja que Jesus não repreende Pedro por ter dito que não lavasse. Jesus está dizendo o seguinte: fica calmo, porque você não está sabendo. Eu sei que parece que isso aqui é estranho. Jesus está dizendo assim: eu sei que isso aqui parece que está, mas calma, você não compreende ainda. E veja o que ele diz a Pedro: nunca. Pedro diz assim: nunca. Veja a petulância de Pedro aí, onde é que mostra, onde demonstra um pouco do seu orgulho, e a gente tem que ter cuidado com isso. Nunca me lavarás os pés. O Senhor já tinha dito a ele: Pedro, faz desse jeito que eu estou dizendo, porque você não entende. O que é que ele diz? Nunca o Senhor me lavará os pés. Se não te lavar, e Jesus também pega pesado com ele: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí Jesus agora tem que jogar Pedro na parede e dizer assim: ou você faz o que eu estou dizendo, ou você não tem parte comigo. Meus amados irmãos, a gente precisa compreender que é preciso ter humildade até para ser servido. Até para ser servido é preciso humildade. Veja, Pedro rejeita ser servido por Cristo, por causa que Jesus era o mestre, era o rei. Mas Jesus ensina que se ele não deixar ser lavado os seus pés, ele não tem parte com ele. Ou seja, ser servido e saber ser servido é sinal de uma comunhão. Sabe por quê? Quando você está sendo servido, muitas e muitas vezes você se levanta em seu orgulho e diz assim: eu não preciso que façam nada por mim, eu tenho a minha própria vida, eu sou independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, ninguém manda em mim. Ao não deixar ser servido e ao expressar-se dessa maneira, você demonstrou todo o seu coração orgulhoso, toda a sua vaidade, e você não pode ter comunhão com a pessoa que ele quer servir. Até para ser servido é preciso ser humilde. É preciso entender a grande lição que o Senhor está passando aqui para os seus discípulos. Sabe por quê? Porque se Pedro não aceita o Senhor Jesus lavar os seus pés, Jesus não pode servi-lo como deveria também na cruz. Se Pedro rejeita que os seus pés sejam lavados, o serviço de Cristo na cruz para ele também é em vão. E quantas vezes eu e vocês somos tão orgulhosos que não gostamos que ninguém nos sirva. Não gostamos que ninguém nos sirva. Mas sabe por que muitas vezes isso soa para nós? Que nós estamos fracos, que nós estamos dependendo de alguém. Nossa vaidade nos diz assim: quanto mais independência melhor. É sinal para nós que estamos livres e independentes somos. Isso é orgulho da minha e da sua parte, meu irmão. Quem de nós pode viver neste mundo sem ser servido por outrem? Que tipo de alimento que você come, que chega na sua mesa, na sua casa, que você não já passou por muitas mãos que te serviram? A coisa mais básica, o que comermos. Por exemplo,
Já passou quantas mãos te serviram até chegar na tua mesa? Então essa vaidade, esse orgulho de achar que nós não dependemos de nada nem de ninguém, é algo que nos distancia da comunhão do nosso Senhor, que o nosso Senhor gosta de servir. Quem nos serve está sendo maior do que nós, e é verdade. Quem nos serve está sendo maior do que nós. Jesus Cristo estava sendo maior do que Pedro naquela hora, e é verdade. E é por isso que quando alguém está nos servindo, devemos ser humildes, porque o grande naquele momento é quem está nos servindo. Por isso que o próprio Cristo disse que melhor é dar do que receber. É por isso que nos desafia, quando alguém nos serve com palavras, com elogios, com serviço, nos desafia a continuarmos humildes e não sermos orgulhosos. Muitas vezes Deus tem nos servido e nós desprezamos a sua graça e a sua misericórdia. Quando isso acontece entre nós, é muito sério. Agora, quando isso acontece entre Deus e nós, é pior ainda. Quantas e quantas vezes Deus já estendeu ao seu favor o braço de sua graça através de outros irmãos, a extensão da sua misericórdia através do seu corpo para servir a você, e você orgulhosamente diz: não quero. Pastor, como nós podemos fazer isso? De várias maneiras, de muitas maneiras, de absolutamente muitas vezes. Aqui, um exemplo da comunhão dos santos. Quando nós desprezamos alguém entre nós, quando nós não respeitamos aquela pessoa com a característica que Deus a constituiu, com o dom que Deus lhe deu, nós estamos simplesmente rejeitando a oferta graciosa do Senhor de pertencermos, daquela pessoa pertencer ao corpo que eu pertenço, e estamos rejeitando a graça de Deus querendo nos servir. Orgulhosamente achamos que podemos dar conta de tudo. E o que acontece conosco quando a gente pensa isso? Sofremos todo tipo de consequência. A primeira logo são as doenças psicossomáticas que vêm da nossa mente e do nosso corpo. Nos desgastamos, nos enfraquecemos, ansiedade toma conta, depressão bate na porta, porque achamos que temos que dar conta de tudo e não ser servido por ninguém. A falta de observância desse tipo de doutrina aqui, desse ponto aqui da exposição de hoje, nos leva a consequências gravíssimas. Então tenha humildade e aceite ser servido por alguém. Nunca ache que você é autossuficiente. Isso é pecado contra Deus. Isso é pecado contra o Senhor. Quando Pedro entende isso, ele diz assim: então, Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Então lava tudo que o Senhor quiser. Já entendi. E Jesus diz assim: não, Pedro, é só os pés, porque vocês já foram lavados, mas tem um ainda no meio de vós que ainda está sujo. Mas o que Jesus está dizendo? Vocês já foram batizados, completamente lavados, completamente purificados pelo Espírito Santo de Deus. Agora só estou apenas ilustrando o pé de vocês como um ensino de humildade. Somente isso, Pedro. Só o pé basta, porque vocês anteriormente já foram purificados na minha palavra e também já foram batizados. A segunda grande lição do texto é aquilo que está no versículo 12 ao 17. Jesus diz por que ele fez isso. Veja só: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós devias lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se praticardes essas coisas, bem-aventurados, felizes sois se as praticardes. Se a primeira lição era que é preciso humildade para ser servido, a segunda lição é preciso humildade para servir. É preciso humildade para servir. A humildade é demonstrada mais claramente, eu já disse isso na introdução, a humildade é demonstrada mais claramente através do nosso serviço ao outro. Você pode ficar no seu vazio discurso, dizendo assim: eu sou humilde, eu me orgulho de ser humilde, esse deve talvez ser o seu melhor discurso, e você fica dizendo o tempo todo que é humilde, e você fica falando aos quatro cantos que adora o Senhor pela sua humildade, mas você não demonstra isso em nenhum tipo de serviço. Então essa sua humildade é questionável. Essa sua humildade é de fachada. A quem agora, nesse momento, você está servindo? A quem agora, nesse estágio da sua vida, você está se comprometendo a servir? Quem desse povo? Quem você tem acompanhado? Quem você tem dado o seu braço de assistência? A quem você tem orado? A quem você tem visitado? A quem você tem procurado saber? Meus amados irmãos, nessa passagem Cristo claramente está servindo aos seus discípulos, mesmo sendo mestre, mesmo sendo o principal entre eles, mesmo sendo alguém que merece a nossa adoração. Ele está com uma toalha na cintura e ajoelhado lavando pés fedidos. Se ele está fazendo isso, eu e você estamos fazendo o quê? É a minha pergunta. É preciso servir até o próprio inimigo. Vocês esqueceram que Judas estava também com os pés lá? Vocês se lembram que Jesus lavou o pé de Judas também nessa ocasião? O inimigo precisa ser servido. Essa passagem dá luz para a gente entender quando Jesus Cristo diz assim: se teu inimigo te exigir que vais com ele 1 milha, vais com ele quantas? 2. Sirva ele. Se teu inimigo te pedir a túnica, dá-lhes a ele também o quê? A capa. Sirva a ele. Então, muitas vezes, a gente acha que essa lição é só para entre nós, entre aqueles que estão aqui na comunhão. É até os inimigos. Jesus lavou os pés de Judas. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a igreja, podemos perceber sem muito esforço que muitas pessoas não estão dispostas a seguir a ninguém. O individualismo, o egocentrismo, a vaidade. Alguém diz assim: isso é coisa para quem tem tempo. Quem tem tempo é tudo desocupado, tudo vagabundo que está aí com todo tempo. Essa é a pior desculpa que eu ouço todo tempo. A desculpa da ausência de tempo. Dr. John Piper disse isso e eu concordo com ele. Talvez a melhor coisa que as redes sociais vieram fazer, o seu propósito, a sua utilização, é desconstruir essa desculpa que nós não temos tempo. Desconstruir. E nós precisamos entender, se essas coisas estão consumindo o nosso tempo, nós temos que saber lidar melhor com elas, para que sobre o verdadeiro tempo para servir ao Senhor e servir aos meus irmãos. Individualismo tem nos levado a distanciar-se cada vez mais da realidade ensinada pelo nosso mestre, de servirmos uns aos outros. É por isso que existe entre nós muitos que estão fracos e doentes, porque nós temos sido omissos com eles, e por isso que nós estamos doentes, porque eles têm sido omissos conosco. Precisamos servir. Precisamos servir uns aos outros. É isso que vai trazer a nossa felicidade. Quando no auge do nosso serviço nós percebemos a felicidade de alguém que está sendo servido por nós.
Quando no auge do nosso serviço, você identificar que você socorreu alguém que estava verdadeiramente necessitado. E meus irmãos, vamos parar de pensar apenas e única e exclusivamente na obra do assistencialismo. Não é isso. A obra bíblica é muito maior, muito mais intensa. Às vezes você não tem condições de assistir alguém com alguma coisa que você tenha, mas você pode assistir com muita oração, com muito amor, dizer assim: olha, eu não tenho um prato talvez de comida para dividir com você, mas eu posso dividir o meu tempo e a minha preocupação, e isso pode nos ajudar a nos fortalecer mutuamente, para juntos buscarmos um prato de comida. Eu não estou falando de assistencialismo. Jesus Cristo está falando de comunhão. Jesus Cristo está falando de sermos um. Jesus Cristo está falando de vivermos um pelos outros. Talvez não exista maior lição que o nosso mestre podia dar num momento como esse de Santa Ceia. Minha esperança é que hoje, ao sentarmos na mesa, lembremos, Ele nos serviu. Sentarmos hoje na ceia, pensemos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos serviu. E que o Senhor seja gracioso conosco, para que, assim como o Mestre Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós pudemos não somente lavar os pés, mas o corpo inteiro, se for preciso, de alguém que necessite. E que o Senhor em tudo seja glorificado.